Pois bem, meus amigos, estes aqui são vídeos do meu canal antigo, vídeos de revisão do Gaiden do capítulo 1, ou 700.1, ao capítulo 10, ou 700.10. Infelizmente eu não consegui salvar a revisão do capítulo 700.7. Ainda bem que não foi uma revisão tão abrangente assim, que o capítulo 700.7 não tinha muito o que falar, mesmo na época, apesar da revelação que tivemos ali, foi algo meio bombástico para a época, né? Mas de qualquer forma está aí. E eu também irei reupar outros vídeos que eu consegui salvar do meu canal antigo, né? Que, como vocês sabem, teve todo esse problema aí e tal. Então, o que eu tiver conseguindo salvar, eu vou reupar aqui. Então estão aí os vídeos reupados em um vídeo só, que eu dei uma pequena editadinha para ficar algo mais bonitinho, né? Eu só usei o áudio original, mas o vídeo está praticamente editado para não ficar aquela coisa feia que era no começo, que eu só pegava uma imagem, colocava ali e começava a falar. Agora está algo um pouquinho melhor do que isso. Bom, então está aí, meus amigos. Se você é inscrito novo, você pode ver como é que o meu canal evoluiu na medida de quase um ano, né? Ou na medida de alguns meses enquanto o Gaiden saiu. E para você que é inscrito antigo, você pode rever aí por uma questão de nostalgia ou de curiosidade, até mesmo ver no que eu acertei e no que eu errei naquela época. Bom, então é isso e eu espero que vocês aproveitem o vídeo. E começando o vídeo de revisão do capítulo 701 do Naruto Gaiden. Só lembrando que esta revisão é baseada na versão prévia, portanto podem existir erros e defeitos que serão corrigidos na versão definitiva e que eu colocarei na descrição do vídeo assim que sair. E antes de começar a revisão, só vou avisando a vocês que isso aqui é um spin-off curto que irá durar cerca de 10 capítulos. Daqui até 7 de agosto são 14 semanas, então meus amigos, não esperem isso aqui como se fosse algo que irá durar 10 anos. Não, vai ser uma história curta, vai ser uma história focada e que provavelmente não terá tudo o que vocês esperam ou que provavelmente estejam esperando. Então, tenham cuidado com isso. Essa história aqui não é feita para ser uma série grandiosa com mais de 10 anos, não. Agora, se nós teremos uma série do Boruto depois do filme, aí são outros 500. Mas esse spin-off não é uma série de mangá propriamente dita que irá durar anos. Oh, meu Deus, não. Então, fiquem com isso em mente, de que a história que vocês verão aqui será uma história curta, mas para apresentar os personagens que nós veremos no filme e em uma possível futura série com o Boruto. E o capítulo começa com eles na academia. O Shino, que é o professor da classe, diz que na próxima semana será o exame de graduação. Todos ficam muito animados com a notícia, menos a Sarada, que parece não dar a mínima para o fato de se tornar uma shinobi. Logo depois nós vemos Sarada e Shou conversando na rua sobre o assunto. Até que o Shoujo aparece, a Shou fica incomodada e com vergonha dele e eles vão embora. Nós também vemos a interação entre pais e filhos neste momento. Sai treinando o Inojin, o Boruto tentando enfrentar o Naruto com o Bushin, já mostrando as habilidades do garoto, e o verdadeiro tentando se esconder atrás de uma placa. Mas nós descobrimos que na verdade ele estava tentando brincar com o Naruto, até que aparece o Shikamaru e acaba com toda a brincadeira. Sarada volta para casa muito pensativa sobre toda aquela interação entre pais e filhos. Inclusive nós descobrimos que ela nunca conheceu o Sasuke pessoalmente e que ele saiu da vila quando ela ainda era um bebê. Ela até se pergunta se o pai dela também usava óculos. Ela vai até a Sakura fazer essa pergunta e a Sakura diz que ela acha que ele não usava. Vendo a indecisão da Sakura, como se ela não conhecesse tão bem assim o Sasuke, ela começa a questionar a relação da Sakura com o Sasuke, questionando se eles realmente eram casados, que essa relação entre eles era muito estranha, e a Sakura acaba ficando brava e dá um murro no chão. Mas depois ela se desculpa com a Sarada e explica que o Sasuke está numa missão muito importante e tal. Logo depois acontece uma cena bem engraçada. Esse murro que a Sakura deu acabou rachando o chão e derrubando a casa. Aí ela acaba desmaiando por causa da hipoteca e tal. A Sakura fica sob os cuidados da Shizune e a Sarada volta para os escombros da casa para recolher o que é de importante e de valor. Até que ela acha aquele porta-retrato quebrado e puxa a foto do Sasuke para fora.
Aí ela vê a foto de uma mulher com óculos, que é a Karin, obviamente, e se pergunta quem ela seria. E no último quadro nós vemos que o Sasuke está retornando para Konoha. E assim acaba o capítulo, e agora eu farei as minhas considerações finais sobre este excelente capítulo. Sinceramente, eu tenho tanta coisa para falar sobre este capítulo que eu não sei nem por onde começar. Primeiro que foi um ótimo começo, apesar de ter sido meio corrido, meio curto, mas eu acho que isso é só impressão minha. Ele foi um ótimo capítulo 1, mostrando ali o que a Sarada sente em relação ao pai e a falta que ele faz na vida dela. Além disso, nós aprendemos nesse capítulo que o Sasuke não está na vila desde que a Sarada ainda era um bebê. E o momento mais bombástico, que foi ela descobrindo uma foto do time Itaca com a Karin, sendo que anteriormente ela tinha perguntado a Sakura se o pai dela tinha óculos. O que indica com 90% de certeza que a mãe biológica da Sarada é a Karin e a Sakura apenas criou ela, assim como algumas pessoas anteriormente estavam teorizando. Eu acho que todo mundo deve ter achado a Sarada parecida com a Karin por causa dos óculos depois do capítulo 700. Inclusive, eu até falo sobre isso no final da minha revisão do capítulo 700. Bom, eu sinceramente tratei isso como um mero detalhe. Talvez uma referência a Karin, ou que a Karin tivesse sido alguém muito importante na união dos dois. Como em alguns spoilers fakes do The Last na época, que diziam que a Karin tinha morrido e a Sakura tinha guardado os óculos dela e tal. Mas agora, como podemos ver, o capítulo dá indícios de que até o momento o Sasuke e a Sakura não ficaram juntos, ou se ficaram, só foi um pouco antes dele voltar à sua viagem. E que a Sarada é filha da Karin com 90% de certeza. Eu já vejo que algumas pessoas estão desiludidas com este fato, não gostando do fato de que a Sarada possivelmente não é filha do Sasuke com a Sakura, mas realmente isso importa no final das contas, meus amigos? Essas pessoas talvez não estejam vendo o potencial enorme para o drama nessa relação, que talvez mostre que os laços entre mãe e filha estão muito além do sangue. A Sarada é o maior presente dado pelo Sasuke para Sakura, sendo ela filha biológica dela ou não. Além de ser um ótimo elemento para o drama, isso também é um ótimo elemento para o enredo em geral, meus amigos. Sarada é metade Uzumaki e metade Uchiha. Ela é a união das duas linhagens do Hagoromo. Isso é algo muito simbólico, sendo que agora nós temos dois personagens principais com a linhagem do Uzumaki, sendo que o Boruto tem a linhagem dos Hyugas, que representa a união da linhagem dos dois irmãos Hagoromo e Hamura. Também sabemos que o clã Uzumaki está envolto em mistério. Não sabemos sobre a destruição de Uzumaki ou os motivos dos sobreviventes não terem ido para Konoha e terem escolhido se espalhar pelo mundo, já que Konoha era a principal vila aliada de Uzumaki. Eles estão cada vez mais fortes dentro do enredo de Naruto, e eu não me surpreenderia se eles fossem o foco principal de uma série de mangá ou anime do Boruto. E por fim eu deixo aqui algumas perguntas que estão na minha mente. Quem será o terceiro integrante do time? Bom, pelo que vimos ali, tem um garotinho ali com cabelo azul, com uma roupa mais diferenciada que estava do lado do Boruto. Ao meu ver, ele tem grandes chances de ser o terceiro integrante. Nós não vimos o Lee Júnior, entre aspas, ali no meio da classe, o que indica que ele provavelmente não está na academia ainda. Talvez ele seja da geração da Himawari. Então eu não acredito, pelo menos até o momento, pelas informações que nós temos até agora, de que ele será o terceiro integrante. Me parece que esse garoto novo aí é uma opção mais viável. E também é algo interessante nós vermos personagens novos, com coisas novas a oferecer. E também o que teria acontecido com a Karin? Bom, eu imagino que ela tenha morrido no parto e o Sasuke, sem condição de criar uma criança durante sua jornada, levou a Sarada para Konoha e deixou aos cuidados da Sakura. Bom, meus amigos, eu tinha muito mais o que falar aqui, porque minha cabeça está pipocando de ideias e teorias agora, mas se eu fizesse isso, eu ficaria 1 hora aqui falando e não iria chegar a lugar nenhum, né? Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado.
E começando o vídeo de revisão do capítulo 700.2 do Naruto Gaiden. Só lembrando que esta revisão é baseada na versão prévia, portanto podem existir erros e defeitos que serão corrigidos na versão definitiva e que eu colocarei na descrição do vídeo assim que sair. E o capítulo começa com Sasuke na floresta. Ele acaba sendo atacado por um inimigo usando um manto preto e uma Kusarigama na mão. Mas ele é facilmente derrotado, o Sasuke nem mesmo precisa utilizar o Sharingan, e durante essa rápida luta nós vemos que ele consegue utilizar selos com uma mão, assim como nós já vimos com o Haku ou com o Minato. Quando o manto rasga, revela alguém usando um símbolo dos Uchihas nas costas, e esse personagem parece ter feições bem jovens, sem sobrancelhas e com o cabelo estranhamente penteado para trás. Depois que esse personagem foge e deixa o Sasuke se perguntando sobre quem ele seria, nós voltamos a Sarada, onde vemos ela questionando a Shizune sobre as circunstâncias de seu nascimento. Parece que não existe registros de seu nascimento em qualquer hospital de Konoha. Logo depois disso, a Sarada encontra a Shoushou em um restaurante onde vemos algumas cenas de alívio cômico, com a Shoushou também questionando sobre se ela seria a filha de seus pais e tal. E eis que o misterioso Mitsuki se mete no meio dessa conversa sobre crise existencial. Ele diz que é uma tradição comum para as garotas naquela idade começarem a se perguntar por que existem e quanto valem. Ele aparenta estar usando um tom meio que arrogante e prepotente para falar isso, mas ele também diz que no final isso não tem importância alguma. Em seguida, nós vemos aquele garoto Uchiha falando com um encapuzado com o manto da Akatsuki. Ele diz que quer matar o Sasuke por causa do Itachi, que não pode perdoá-lo e tal, e o encapuzado diz que o Sasuke é uma desgraça ao clã Uchiha. Logo depois, a Sarada decide ir atrás do Sasuke para obter respostas. Enquanto isso, um falcão do Sasuke chega ao Naruto com notícias sobre o incidente. O Naruto liga para o Kakashi para saber se ele tem o que falar sobre o que está acontecendo, e ele diz que esse garoto poderia ser ou um descendente dos Uchihas, o que é pouco provável, ou um experimento do Orochimaru. O Naruto decide se encontrar pessoalmente com o Sasuke e ir ao laboratório do Orochimaru. Até o Shikamaru fala que mesmo uma pequena faísca pode se tornar uma grande fogueira, será tarde demais até lá. Então é melhor eles apagarem logo ela enquanto há tempo, antes que as coisas fiquem piores. Então a Sarada, que está atrás da porta ouvindo, decide seguir o Naruto e tentar encontrar o seu pai. O Naruto deixa um bunshin na vila e o Shikamaru a cargo de outros assuntos. Por fim, nós temos mais uma cena de alívio cômico com a Shoushou enquanto elas estão espreitando o Naruto atrás das árvores. E assim acaba o capítulo. E agora eu darei minhas considerações finais sobre este capítulo. E antes de tudo, que capítulo espetacular, cara! Ainda continuamos vendo o drama por trás das origens da Sarada, que sinceramente está muito interessante. Eu acho que uma das maiores qualidades de Naruto é conseguir atrair o leitor sem precisar ficar apelando para a lutinha frenética. Vejo algumas pessoas que eu infelizmente julgo a inteligência reclamando dessa questão do drama e tal, mas talvez essas pessoas não entendam que Naruto sempre foi focado no drama. O drama sempre foi um dos focos principais dessa história e que Sarada tem uma família desfalcada em relação às outras. Ela sofre vendo as outras crianças interagindo com seus pais. E agora ela descobriu que talvez ela nem nasceu em Konoha, que talvez ela nem seja filha de sua mãe. Então isso realmente mexe muito com a cabeça de uma criança, mesmo se tratando do mundo real, meus amigos. Imagine uma história de ficção. Também vou dizer que existe a possibilidade do Kishi estar nos trollando e a Sarada ser realmente filha da Sakura, mas o capítulo de hoje está afastando um pouco essa possibilidade. Não existem registros do nascimento da Sarada no hospital de Konoha. E como eu já falei anteriormente, o Kishi não costuma trollar tanto nessas coisas quanto algumas pessoas acham. Quando ele quer que uma coisa seja óbvia, ele deixa na cara. Quando ele quer deixar uma coisa misteriosa nas entrelinhas, você não faz a mínima ideia. É assim que ele trabalha.
E para quem talvez esteja aí fazendo uma comoção sobre isso, de que isso é uma sacanagem com a Sakura, de que é injusto com a Sakura, que ela foi feita de otária e blá blá blá, talvez não estejam entendendo como isso é benéfico para a história em si. Ela teria acolhido a filha do homem que ela ama. Ela se tornou uma mãe. Ela salvou a Sarada do destino da solidão. Os laços com a Sarada terão um significado muito maior e talvez tenhamos uma interação muito maior entre o Sasuke e a Sakura. Sendo filha da Sakura é simples demais. É algo fácil demais. Apenas pensem em todo o potencial do enredo em si. Com a Sarada sendo metade Uzumaki, metade Uchiha, além de todo o desenvolvimento entre as suas relações familiares, cara. Isso tem um peso muito grande. Vocês talvez não estejam entendendo. Como isso é bom para a história, como isso é bom para a própria Sakura como personagem. No final, ela vai acabar com o Sasuke, mesmo que ela não tenha ficado com ele anos atrás, ela vai acabar com ele no final das contas. Primeiro vocês têm que entender que a Sakura faz o estereótipo da personagem sofredora. Aquela que está ali para se sacrificar, aquela que está ali para aguentar, aquela que está ali para esperar. Ela é como a mulher de um pescador que vai para o alto mar esperando que seu homem volte, ou como a mulher de um soldado que vai para a guerra. Ela é esse tipo de personagem. Ela está ali para se sacrificar pelo homem que ela ama. E foi isso que ela sempre fez quando se trata do Sasuke, não só agora. Outra coisa interessante de se comentar é sobre o Mitsuki. Nós aprendemos que ele não é de Konoha originalmente, ele vem de outra vila. De que vila será, hein? Além disso, fica evidente que ele quase é um Toneri cuspido e escarrado. Ele é muito parecido com o Toneri visualmente. Ele já entrou lá, se metendo no meio do assunto sobre a crise existencial da Sarada e disse que aquilo não importava, o que para mim já indica que ele pode ter passado por uma situação semelhante, o que pode significar que ele não sabe qual é a sua verdadeira origem e não tenta mais ficar pensando nisso para não se complicar mais ainda. Bom, eu tenho muitas expectativas sobre este personagem. Random ele já não é. Isso sem dúvida. Agora só basta saber qual será o papel dele daqui para frente. Eu estou achando que ele é algum descendente do clã Otsutsuki, alguma coisa desse tipo. Vamos ver, né? E por último, esses misteriosos personagens que estão dando o que falar. Estão tendo várias especulações em torno desses personagens. Primeiro, eu não duvidaria que o Akatsuki seja o Zetsu Negro. Vamos lembrar que ele foi cortado no meio e a parte de cima ficou lá fincada na espada do Shoujuro. Ou Shoujiro, dependendo da pronúncia. A questão é que a parte de baixo foi para a guerra ali, manipulou o óbito, fez tudo aquilo com Madara e tal, e a parte de cima ainda continuou fincada lá. Vai que quando o Mugen Tsukuyomi aconteceu, ele conseguiu escapar. E também alguns estão teorizando que talvez ele seria o próprio Shisui. Talvez isso pareça meio absurdo inicialmente, mas como sabemos, o Kabuto não achou o corpo do Shisui. E o corpo do Shisui foi achado pelos Uchihas e tudo mais, provavelmente foi enterrado. Então, como é que o Kabuto não teria conseguido achar o corpo dele? Será que o Shisui também conseguiu enganar a morte assim como Madara fez? Bom, também pode ser que ele seja um personagem completamente novo querendo reconstruir a Akatsuki e continuar o seu legado. Bom, vai saber, vamos descobrir aí nos próximos capítulos. E quem poderia ser esse misterioso Uchiha? Vamos levar em consideração que ele é bem jovem e quer matar o Sasuke por causa do Itachi. Será que ele é filho do Itachi? Acho possível, porque o Itachi morreu com 21 anos. Esse garoto seria mais ou menos da mesma geração da Mirai. Mas ele também poderia ser muito bem uma das experiências do Orochimaru, ou alguém que teve o Sharingan implantado. Vamos lembrar que existe aquela sala cheia de Sharingans que pode muito bem ter sido roubada por alguém depois da guerra e que se aproveitou de toda a situação. Talvez esse garoto está sendo induzido a achar que ele é um Uchiha verdadeiro por alguém que está distorcendo toda a história para fazer o Sasuke como um vilão para ele, como um inimigo para ele. Eu vejo que o X da questão seria qual é a relação entre esse garoto e o Itachi, porque ele me parece ser muito novo para ter conhecido o Itachi pessoalmente.
Ou ele é filho do Itachi, ou ele é alguém que está sendo induzido a achar que ele tem alguma coisa a ver com Itachi, a achar que ele tem alguma coisa a ver com o clã Uchiha, ou que ele está sendo induzido a achar que Itachi foi algum tipo de herói dos Uchihas e tal. Bom, mas vamos ver o que nós temos aí pela frente, meus amigos, porque sinceramente os capítulos estão excelentes, estão criando várias teorias, muita discussão nas comunidades, está excelente. Então, é isso. E começando o vídeo de revisão do capítulo 700.3, só lembrando que esta revisão é baseada na versão prévia, portanto podem existir erros e defeitos que serão corrigidos na versão definitiva e que eu colocarei na descrição do vídeo assim que sair. E o capítulo começa com Naruto saindo da vila e as garotas ainda observando ele. Temos um rápido momento de alívio cômico entre Sarada e Shosho até que chegam o Mitsuki e o Boruto. Eles estão trazendo o bentô para o Naruto, mas ele não está lá. O Boruto fica bravo, pois ele sabia que ele estava indo lá entregar isso para ele, e o Boruto acha que o Naruto simplesmente não se importa e não dá a mínima para isso. Aí chega a Sarada se prontificando em levar isso para ele, obviamente usando isso como um pretexto para seguir o Naruto, pois esse é o verdadeiro objetivo dela. O Boruto acaba não aceitando a ajuda e o clima fica tenso entre eles. Por algum motivo, o Mitsuki tira a Shosho de perto deles nesse momento, por talvez ter uma percepção melhor da situação, ou simplesmente, como ele mesmo diz, os sintomas dela estão piorando. Provavelmente se referindo ao que ele falou no capítulo passado. A Sarada dá uma bela lição de moral no Boruto e ele por fim aceita. Então, enquanto elas estão partindo, nós vemos um estranho ser observando. Ele lembra muito o Minijubi e tem até um Sharingan. Nós descobrimos que ele está compartilhando a visão com um encapuzado. Ele tem algum plano envolvendo a Sarada e quer raptá-la. Nós também descobrimos que Shin é o verdadeiro nome do misterioso garoto Uchiha, mandado para capturá-la. Esse homem encapuzado ele mostra ter um Sharingan estranho com várias hastes pretas enfiadas perto do seu olho, como se o olho estivesse abrindo. É uma visão meio bizarra até. Enquanto elas correm, o Naruto percebe que está sendo seguido por elas com o modo Sennin e decide ir lá para ver qual é o motivo disso. De repente, elas são surpreendidas pelo Shin, que já vem ordenando que a Sarada vá junto com ele. Também já vem dizendo que ele se chama Uchiha Shin, o que deixa a Sarada bem surpresa, pois ela sabia que o Sasuke foi o último Uchiha. Ela obviamente não vai com ele e começa uma luta, com o Shin utilizando um tipo de shuriken com uma corrente amarrada. Nós temos uma ótima luta à moda antiga, com um ótimo teamwork entre a Sarada e a Shosho. Até que chega um momento onde o Shin consegue prender a mão da Shosho e tenta atacá-la, já que ela não vai ser útil para o plano. E eis que no último segundo o Naruto chega e salva ela. E assim acaba o capítulo. E agora eu darei as minhas considerações finais sobre este capítulo. Antes de tudo, eu vou lembrá-los que não leiam esse spin-off como se fosse uma série de mangá propriamente dita, como se fôssemos ter grandes batalhas, um enredo vasto, reviravoltas, exame de Chunin, etc. Esse spin-off terá cerca de 10 capítulos e está formando os alicerces para o filme do Boruto. Claro que eu espero uma série propriamente dita depois do filme, seja em que mídia for, mas esse spin-off é apenas uma introdução ao que veremos e deve ser tratada desta forma. Eu vejo algumas pessoas ultimamente reclamando sobre o Kishi voltar o foco nos Uchihas ou utilizar a dinâmica da vingança do Sasuke contra o Itachi nesse novo personagem, o Shin. Mas talvez as pessoas parecem se esquecer que o universo de Naruto não existe sem os Uchihas. Os Uchihas são um dos focos centrais da série desde sempre. Sempre que existir uma nova história, eles vão estar envolvidos de alguma forma, eles vão ter algum tipo de importância, isso é básico.
Além disso, eles são extremamente famosos, eles são extremamente populares entre os fãs japoneses. Sarada já é a personagem mais popular dessa nova geração, mais do que o Boruto, mesmo antes do spin-off sair, ou sabermos que ela seria a protagonista dele. Gostar de Naruto, meus amigos, significa ter um certo apreço pelos Uchihas. Sem isso, fica complicado acompanhar esse mangá. E a questão da dinâmica usada, primeiro devemos levar em consideração que o Kishi adora paralelos entre diferentes personagens, situações e gerações. A nova geração obrigatoriamente terá seus paralelos com a geração antiga, não só por uma mera referência, mas também porque os fãs antigos vão conseguir se identificar melhor com situações e personagens familiares. Além disso, agora nós temos uma situação inversa, onde o garoto Uchiha é um afiliado da Akatsuki e a pessoa a foco de sua vingança é um afiliado de Konoha. Mas o que realmente importa, meus amigos, será a forma como isso será construído, que tipo de situações isso irá gerar, que linha de acontecimentos será criada a partir disso. Por exemplo, eu tenho certeza que o Mitsuki se voltará contra seu time em algum momento. Seja ele um Otsutsuki, finalmente eu consegui pronunciar esse nome da forma correta, né? Ou uma experiência do Orochimaru. Mas o interessante será como isso irá acontecer, que tipo de situações isso irá gerar. Eu vejo essa nova geração como um Naruto por outra perspectiva. Aqui veremos tanto paralelos com coisas que já vimos na série principal, quanto coisas completamente novas e inesperadas. Agora voltando ao assunto principal aqui. Primeiro, não levem muito em consideração essas informações que vocês viram no caso no show, ou que foram dadas na época que Naruto acabou pelo assistente do Kishi, Link Papas, para dizer que a Sarada é filha da Sakura. Esse tipo de coisa, meus amigos, se caso ela não for filha da Sakura, não é revelado dentro de um fanbook ou por um assistente. Vamos lembrar que este fanbook saiu antes da estreia oficial do spin-off. E até esse momento, dentro da história, é dito que Sarada é filha da Sakura. Isso foi igual à situação do Tobi no Databook 3. Ele era considerado como Uchiha Madara naquela época, e o Databook vai retratá-lo como Uchiha Madara. Certas coisas têm que ser reveladas dentro da história e não em um fanbook, e não em um extra, e não por alguém que não é o autor, por mais que seja o assistente. Então, as informações do fanbook Casa no Show não dizem absolutamente nada. Até porque, nesse momento em que estamos, a Sarada ainda é considerada como filha da Sakura, porém nós estamos descobrindo que provavelmente ela não é. E agora falando sobre o capítulo em si. Dá para perceber que a Xoxô será um tipo de alívio cômico ambulante. Todas as situações que envolvem ela têm algum tipo de fundo cômico, tentando fazer graça. Porém, eu vejo isso de uma forma um pouco mais ampla. Isso aqui não está sendo apenas um alívio cômico comum. Também está mostrando os laços de amizade entre ela e a Sarada. Elas possuem uma sinergia muito grande. Nós podemos ver isso em primeira mão durante a luta entre elas e o Shin. Algumas pessoas estão reclamando se esse alívio cômico com a Xoxô é realmente necessário para um spin-off curto como esse, mas eu acho que nós devemos lembrar que isso aqui é um Battle Shonen e que no final das contas sempre terá alguma cena de alívio cômico. E se é para ter, é melhor que seja agora no começo do que mais para frente. Além disso, como eu falei, o alívio cômico com a Xoxô não é algo simplesmente para fazer graça. É algo que mostra também o laço entre elas. E quem seria esse tal de Uchiha Shin? Ainda prefiro esperar traduções melhores para ter uma ideia do que realmente falar sobre isso. Mas realmente está ficando cada vez mais claro que ele é um Uchiha mesmo, e o pai dele, esse encapuzado com olho bizarro, é algum remanescente do clã. Eu realmente estou voltado a acreditar que ele seria o Shisui.
Forjar a morte em Naruto não é algo tão complicado assim como alguns imaginam. Ele precisaria de no máximo um Zetsu imitando o corpo dele, ou talvez de um corpo modificado com a aparência dele, como Kabuto fez com Sai, por exemplo. As possibilidades são infinitas, basta sabermos como aconteceu. Além disso, explicaria perfeitamente por que o Kabuto não conseguiu achar o corpo dele e até mesmo coisas que envolvem o controle do Yondaime Mizukage, o que se supõe cronologicamente que ele já estava sendo controlado antes mesmo do Obito aderir ao Madara. Ou seja, a Vila da Névoa era conhecida como Vila da Névoa Sangrenta antes mesmo do óbito. Alguém já estava controlando ele antes. Vamos lembrar que o Zabuza é da mesma geração do óbito do Kakashi. O óbito foi alguém escolhido pelo Madara. Toda aquela situação onde a Rin morreu e coisa e tal foi manipulada de alguma forma pelo Madara. E como ele estaria dentro daquela caverna sem poder sair para muito longe, provavelmente tinha alguém em Kirigakuri controlando o Yondaime Mizukage. E esse personagem, que eu imagino que seja o Shisui, pode ser a resposta para isso. Agora falando sobre o Boruto, ele meio que me pareceu um garoto mimado nesse capítulo. A Sarada demonstrou ser bem mais madura do que ele. Apesar de eu entender que ele ainda está fazendo aquele estereótipo de garoto rebelde, mas eu espero que algum dia ele perceba que o pai dele teve que passar por muita coisa para chegar aonde está hoje e que hoje ele tem tudo que o pai dele nunca teve na mesma idade. Eu acho que o drama do Boruto vai girar em torno disso. Ele vai perceber como ele foi estúpido com o pai dele, como ele quis exigir demais do pai dele que está fazendo tudo por ele e pela vila. Alguma hora ele vai chegar nessa conclusão. Não agora, mas eu espero ver isso se desenrolando aí com o tempo, caso nós tenhamos uma série de mangá propriamente dita. Bom, então é isso, meus amigos. Fiquemos aí na espera para saber como é que esse tal de Shin vai escapar dessa situação e que tipo de história nós iremos ver daqui para frente. Porque, como vocês sabem, eu não acredito que esse spin-off e este filme serão a última vez que nós veremos esta nova geração. Para mim, isso é tudo o começo de uma serialização em mangá ou em anime que nós teremos no futuro. Bom, então é isso.